tema da nossa mensagem desta noite, como você já sabe, peregrinos, ou melhor, profecia para peregrinos distantes. O texto está em Jeremias, capítulo 29. Peço que você abra a sua Bíblia ou o seu dispositivo. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler de 1 a 23. Profecia de Jeremias, capítulo 29, de 1 a 23. A palavra de Deus diz: São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam do seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste, e farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde estiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês, exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. É uma profecia em forma de carta, ou uma carta em forma de
profecia que o profeta Jeremias enviou para aqueles que já haviam sido levados para a Babilônia. Talvez você se lembre que a ida para a Babilônia do Reino do Sul, o Reino do Norte, Israel, assim tratado Israel, já havia sido levado para a Síria alguns anos antes, mais ou menos um século e pouco antes. O Reino do Sul, Judá, a dinastia de Davi, os reis ali eram descendentes de Davi, ainda permaneceu por mais tempo, mas continuou rejeitando sistematicamente as palavras dos profetas e finalmente foi levado para a Babilônia, cumprindo Deus aquilo que está lá na lei de Moisés. Se vocês forem obedientes, vocês comerão o melhor da terra. Vocês vão prevalecer contra os inimigos de vocês. Vocês terão chuvas no momento certo, geada no momento certo, vocês terão água, vocês terão plantação, vocês terão abundância de víveres, mas se vocês se afastarem de mim e desobedecerem a minha lei, eu virei com juízo, tirarei vocês da terra que eu dei a vocês, para que vocês retornem a sensatez, para que vocês se arrependam. Quando vocês se arrependerem, eu então vou e trago vocês de volta. Isso estava na lei, você vai encontrar isso em diversas partes. Os profetas foram anunciando isso, até que houve um momento em que não mais a misericórdia de Deus agiu, aliás, ela continuou agindo, uma vez que o que Deus estava fazendo ainda era cuidado com o seu povo, mas houve um momento em que finalmente o juízo veio. O povo não foi levado de uma vez só, foi levado em 3 levas para a Babilônia. A primeira se deu no ano 605, foi aquela em que Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram levados para lá. Depois, em 597, você deve lembrar que a contagem dos anos antes de Cristo é de trás para frente, né? Então, a primeira foi em 605, depois, em 597, foi quando o profeta Ezequiel foi levado. Daniel já estava lá e Ezequiel foi levado nessa segunda leva. Finalmente, em 586, cerca de 10 anos depois da segunda leva, o templo foi destruído, Zedequias viu sua família ser morta na sua frente e foi levado cativo para a Babilônia também. Então, o povo que estava lá quando Jeremias escreve essa carta eram aqueles que tinham sido levados na primeira leva e na segunda leva também. Esse documento foi o documento que Daniel recebeu, junto com todos que estavam com ele ali, e que ele considerou naquela belíssima oração no capítulo 9 do seu livro. Então, você viu comigo aí, no início, essa introdução à carta. Você pode pregar uma mensagem lendo o texto pouco a pouco. Eu já fiz isso e talvez faça algumas vezes. De vez em quando as circunstâncias pedem isso. Eu prefiro ler o texto todo antes e depois, então, a gente olhando novamente o que o texto está dizendo. Porque, afinal de contas, é a palavra de Deus. E quando você dá atenção a ela, ela é meio de graça para nos levar ao arrependimento, para nos confrontar, para nos encorajar e nos levar à obediência do Senhor e a amar mais ao Senhor Jesus. Então, eu vou reler os 3 versos que vão lembrar para você apenas isso que eu acabei de dizer. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, sacerdotes, profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá, Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. Daniel e seus amigos já tinham sido levados para lá antes, e isto aconteceu, ou seja, a carta que Jeremias escreve, depois que essa segunda leva com o rei, com a rainha mãe, como você viu aí, havia então já lá sacerdotes e profetas que tinham sido levados para a Babilônia. Ele levou também carpinteiros e ferreiros. Você sabe pela leitura do livro de Daniel que Babilônia costumava fazer isso. Ela conseguia recolher o melhor de cada terra que ela conquistava, dava para eles uma aculturação dentro da cultura babilônica e aproveitava aquilo que de melhor eles tinham. Eles fizeram isso com Daniel e seus amigos, eles fizeram isso com carpinteiros, com ferreiros, com engenheiros, de modo que eles podiam continuar realizando seus grandes projetos. Eles não desperdiçavam, eles conquistavam e eles somavam aqueles talentos ao seu povo, desde que aquelas pessoas se submetessem àquela situação. E no caso do povo de Deus, a ordem de Jeremias foi pregar vez após vez, submetam-se ao rei de Babilônia.
Esse foi o grande problema de Jeremias. Uma mensagem entreguista. Larguem as armas, abram os portões. Vai ser muito melhor se vocês fizerem desse jeito, porque o Senhor já nos colocou debaixo da sua disciplina. Não é o rei de Babilônia que está conquistando Jerusalém, é o Senhor que está nos entregando nas mãos do rei de Babilônia, da mesma forma como ele muitas vezes ao longo dos séculos entregou outros povos mais poderosos do que nós nas nossas mãos quando nós lhe obedecemos. Agora o Senhor está trazendo juízo sobre o seu povo e não adianta mais reclamar. Não adianta dizer, templo do Senhor está aqui. Na terceira leva, em 586, o templo foi completamente destruído. Essa era a mensagem do profeta. Para todos os que estavam lá. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, que foi quem ficou lá por último, e numa situação de orgulho, de arrogância, não ficou lá porque entendeu que Deus havia entregue o seu povo, o povo de Israel, o povo de Judá, nas mãos do rei da Babilônia. Logo ele começou a se juntar com pequenas nações para tentar se opor ao grande império babilônico. Logo o Egito obteve uma vitória dentro dos seus domínios e de repente pensou-se que o Egito também retornaria a ter poder. Então ele se junta também, ou seja, ele não está lá dizendo assim, vamos ficar aqui humildes e obedecer ao Senhor, nos humilhar diante dele, não. Ficou lá pensando, nós ainda podemos voltar a ter a nossa independência, nós ainda podemos ser autônomos, nós ainda podemos ficar independentes do rei da Babilônia. E Jeremias estava lá com ele, Jeremias não foi em nenhum momento para a Babilônia. Continuou falando e continuou falando. E se você se lembra da história, você sabe que Zedequias respeitava Jeremias. Ele ia ouvir Jeremias. Há uma conversa muito triste, relatada no próprio livro de Jeremias, em que o rei diz assim, olha, eu tenho medo de me entregar, porque o pessoal nosso que passou para o outro lado vai me ridicularizar. E Jeremias disse, se você se entregar, se você abrir as portas, se você se render e aceitar o que o Senhor está fazendo, isso não vai acontecer. Confie na palavra do Senhor. Só que Zedequias sofria de uma coisa que a gente chama de temor de homens. Muitas pessoas ainda sofrem de temor de homens. Quando você avalia o que os outros vão pensar de você, quando você se mede pela imagem que você quer que o outro tenha de você. E esse era o rei Zedequias. Isso custou-lhe muito caro, como eu já disse. Os nomes que estão aqui, essas coisas não estão todas aqui simplesmente por estarem. Elas dão historicidade, elas dão legitimidade, elas dão realidade, elas dão tridimensionalidade a essa situação. Nós estamos falando de pessoas de carne e osso, nós estamos falando de homens e mulheres, nós estamos falando de pessoas que precisam se alimentar, se vestir, cuidar da saúde, cuidar da família. É dentro dessa situação que todas essas coisas estão acontecendo. Então, nunca despreze os detalhes que as Escrituras dão a respeito de nomes de lugares e momentos, datas, quando a Escritura o faz. Do versículo 4 ao versículo 9, nós temos uma profecia e uma exortação inicial. Então, ele já começa a carta com uma voz profética, no sentido de que ele está falando em nome de Deus. Vamos colocar isso, irmão, bem firme na nossa mente, bem dentro do nosso coração. Quando a gente fala de voz profética, ela só pode ter um único significado legítimo. Porque hoje mesmo eu estava vendo um grupo de pastores, acho que os pastores às vezes gostam de se atormentar uns aos outros. Eles colocam um negócio lá e ainda colocam assim, eu não vou ouvir sozinho não. Eu não sei porque, acho que a gente é masoquista, eu vou lá e abro o negócio. Está lá um sujeito falando da voz profética que ele recebeu. E um sujeito desse lá, que eu nem guardei o nome, não me interessa também, dizendo que ele... Você tem que abandonar a teologia. Abandona a teologia, abandona o estudo da Bíblia, porque senão você perde a voz profética, o ato profético, seja lá o que isso significa. Que desgraça é essa, eu não sei. Jeremias tem voz profética porque ele é um profeta de Israel. Você notou comigo, eu tenho certeza que você notou, as inúmeras vezes no texto em que se repete, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu crer que os revisores de texto, toda hora que chegam aqui, isso acontece quase comigo, né?
você chega aqui e você, não, já, vamos tirar essa, está ficando repetitivo esse negócio, né? Só que você não altera a palavra de Deus, isso não está aqui por acaso. Você sabe que quando a língua semítica repete, o que isso é? ênfase. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu, o Senhor, o disse. Eu, o Senhor, o falei. Eu, o Senhor, vi. Eu sou testemunha. Assim diz o Senhor. Isso é voz profética. É um sujeito que abre a boca para simplesmente repetir aquilo que ele ouviu de Deus. Saiu disso, não importa quão maravilhoso seja o que ele possa estar dizendo, não vale nada. É o caso que a gente já vai ver adiante, é o falso profeta. Então começa com a profecia e uma exortação inicial, 4-9. Assim diz o Senhor, olha só. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem, tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz, na paz da cidade, vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não é Jeremias que está dizendo, eu deportei vocês. É o Senhor que está dizendo, eu deportei vocês. Por isso, verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. O que estava acontecendo lá, irmãos, é que como havia profetas lá, as pessoas muitas vezes desesperadas, as pessoas muitas vezes desesperadas buscavam esses profetas. Eles começaram a perceber que esses profetas diziam coisas boas. Isso aqui não vai demorar não, logo Babilônia vai cair e nós vamos retornar para a nossa terra. Lamentações 3, 24-33, Lamentações de Jeremias, texto bastante conhecido nosso, é digno de ser lido agora, porque ele diz qual deve ser a nossa atitude quando Deus nos coloca em alguma situação na qual nós preferimos não estar, como era o caso de todo esse povo. Eles não gostavam, obviamente, você não gostaria, eu não gostaria de ser levado para fora da nossa terra, ainda mais quando terra é um componente da aliança. Estar na terra significa estar no gozo da aliança, ser tirado da terra significa receber as disciplinas da aliança. E Lamentações 3, 24-33, texto que eu sei que você conhece, diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. É isso que você tem que fazer. É isso que Jeremias está dizendo para aquele povo, espera no Senhor. Não atenta para o falso profeta, espera no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto este jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Essa é a atitude do crente. Seja na antiga ou na nova aliança, você busca o Senhor, espera nele, em silêncio, significa você não murmura, você não reclama, você sabe que ele está agindo. Você confia nele. O profeta continua, dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Isso de suportar o jugo na mocidade, dar a face à afronta, são expressões, linguagem de confissão, de lamento. É isso que é. Sofra. Sofra, mas sofra do jeito certo. Sofra sabendo que o Senhor está operando em você. Sofra sabendo que o que está acontecendo não é porque o diabo é poderoso e soberano. Os homens são poderosos e soberanos, porque as circunstâncias falam por si, fazem o que querem. Não. Sofra porque o seu Deus está tratando de você no meio daquilo que os teólogos gostam de chamar de providência dolorosa. Lembra de Ruth? Lembra do que Noemi passou, do que Ruth passou? Nem sempre a providência de Deus é do jeito que a gente gosta. Eu já tenho falado aqui daquela música que foi uma das primeiras que eu ouvi quando vim a essa igreja pela primeira vez. Gosto do teu
modo, do teu jeito de agir. E do modo como tu operas em mim, Senhor, grandes coisas. Não, não gosto. Tem hora que eu não gosto. Tem hora que eu não gosto. Eu digo, Senhor, está doendo. Senhor, não está bom. Não dá para fazer de outro jeito. E aí você lembra que alguém, um dia, orou exatamente desse jeito. Se for possível, passa de mim esse cálice. E foi o sofrimento, foi a dor, foi a angústia, que nunca nenhum ser humano passou, nem jamais passará. A não ser aqueles que perecerão no inferno eternamente. O Senhor Jesus passou por aquela situação para que eu e você nunca passássemos por aquilo. Mas tem vezes que dói, o tratamento dói. Ainda em Lamentações, o profeta diz, o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, pois não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, essa foi a palavra inicial, não é? Os versos 10 aos versos 14, depois dessa exortação, para que você espere no Senhor e aguarde no Senhor, é uma palavra para aqueles que já estão deportados, já estão lá. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu sei os pensamentos, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. A palavra do Senhor para aqueles que já estavam lá, depois de ele ter dito, não se enganem com os falsos profetas que estão dizendo que isso vai passar logo. Ele disse, não, vai demorar 70 anos. Você, como eu já disse, você vai lembrar que Daniel se fiou nessa palavra, e no final desse período é que ele faz aquela oração que está no capítulo 9 do seu livro, e que você fará muito bem se reler, para ver ali o que é a confissão de pecado, ao mesmo tempo em que a esperança se expressa, se escora no Senhor. É o Senhor que mandou para lá, é o Senhor que traz de volta. É o Senhor que controla o tempo que eles estão lá. E do que o Senhor está tratando ali? O Senhor está tratando do pecado deles. Quando eu trouxer vocês de volta, aí vocês vão me invocar de todo o coração. Vocês não serão perfeitos, mas vocês não vão mais sofrer desse mal de irem atrás de falsos deuses. É por isso que no Novo Testamento, quando você encontra o povo de Deus, o que você vê é um povo que tem muitas dificuldades, mas ele não tem mais problema com adorar ídolo ou seguir qualquer coisa de outra nação. Na verdade, eles enfrentam um problema oposto. Se tornaram por demais nacionalistas. Eles têm dificuldades de olhar para os gentios como sendo a própria missão deles. Mas não têm mais um coração que vai atrás de falsos deuses. Versículo 15 até o 19, nós temos aqueles que ficaram confiando em si mesmos, como o rei Zedequias e todos os que estavam com ele, rejeitando a mensagem que Jeremias estava ali pregando, e eles continuavam rejeitando. Não, aquilo que aconteceu foi alguma outra coisa, não foi Deus. E Deus não vai derrubar o seu templo. A cidade estava bastante destruída já, mas Deus não vai derrubar o seu templo que está nessa cidade. Nós vamos prevalecer aqui. E o que é que Deus diz a esses? Confiando em si mesmo, né? E que encontram eco em alguns em Babilônia. Eles encontram como um diapasão, um outro tocando no mesmo tom em Babilônia, que são aqueles que vão buscar profecias de acordo com o que eles querem ouvir. O que acontece hoje ainda, irmão. Você vai numa igreja que o sujeito lá promete grandes coisas para você, se você tiver fé e se você der uma boa oferta, claro, né? Todo mundo é atraído por isso, as pessoas têm necessidades.
Há muita gente gananciosa, mas há muita gente necessitada também. Seja por medo, seja por ganância, o pecado ainda permanece. Confiar em homens e não confiar na palavra de Deus, quando você tem a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Promete-se hoje em muitos púlpitos coisas que Deus nunca prometeu. Olha-se para a cruz de Cristo como se Cristo tivesse morrido na cruz para que nós vivêssemos em conforto, segurança física, emocional o tempo todo. Isso não vai acontecer, Deus nunca prometeu isso. Mas quando ouvimos qualquer coisa nesse sentido, estamos prontos a fazer isso. Por que você acha que pessoas levam a aliança numa igreja para ungir a aliança? Às vezes o sujeito está precisando levar uns tapas. Às vezes uma mulher está precisando ouvir alguém dizer para ela, para de querer brincar de Cinderela. Ou um homem tem que ouvir, deixa de ser criança. O que é isso? Síndrome de Peter Pan? Mas é muito mais fácil você levar uma aliança para alguém um dia, uma mágica vai acontecer. Isso apetece os ouvidos daqueles que não querem confiar no Senhor. E o que é que Deus disse para eles? O que é que Jeremias escreveu para eles? Vocês dizem, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Então, isso aqui era o que eles diziam lá. Certamente, como mensagens eram trocadas nessas regiões, sem muito problema. E os babilônios não interceptavam mensagens como desse tipo. O Senhor nos suscitou profetas em Babilônia, Jeremias. Não precisamos de você. Nós ouvimos o que você anda falando aí, mas nós temos profetas aqui, estão falando outra coisa. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, Zedequias, e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se pode comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome, a peste, farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias, de deboche, entre todas as nações para onde eu estiver dispersado, porque eles não deram ouvidos à minha palavra. Nós não temos um Deus caprichoso que está dizendo, não gostei das ofensas que eles me fizeram, me senti ofendido. Não, eles não deram ouvidos às minhas palavras. Meus irmãos, a coisa que Deus mais ama é a obediência àquilo que Ele diz. Quando Saul poupou o melhor dos animais, lá dos amalequitas, e o rei deles, e achou que estava fazendo uma grande coisa, o que ele ouviu do profeta Samuel foi, o que você fez é semelhante ao pecado da feitiçaria. Deus não tem prazer no holocausto que você quer oferecer a Ele, com esses animais que Ele mandou destruir totalmente. Deus tem prazer em que se lhe obedeça a palavra. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Falando para aqueles que estão em Babilônia, que eles estão fazendo eco daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Não, nós temos um caminho melhor do que aquele que o Senhor está propondo. Esse caminho de sofrimento, esse caminho de distanciamento da terra, esse caminho de submissão a um povo estranho, para domar o nosso pecado, para que nós confessemos, abandonemos e nos arrependamos, não é bom. Não gostamos desse modo do Senhor agir. Temos algo melhor. Eles rejeitam a palavra do Senhor anunciada pelos profetas fiéis e buscam profetas que dissessem o que eles queriam ouvir. E é interessante notar que o capítulo 24 do mesmo livro de Jeremias faz eco com isso aqui. Naquele capítulo, o Senhor diz assim, numa visão que ele dá a Jeremias: o Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém para a Babilônia, ou seja, depois daquela segunda leva, em que Ezequiel, o profeta, foi levado. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos de começo da colheita, mas outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos.
Os figos bons são muitos e os ruins são muito ruins. Perdão, os figos bons são muito bons e os figos ruins são muito ruins. Tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons. Eu os considero bons, olharei para eles favoravelmente, os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei, não os destruirei, plantarei, não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais, e o restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que moram na terra do Egito, os que fugiram para lá para buscar segurança com os egípcios. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objetos de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei a eles e aos seus pais. Não nos enganemos, irmãos, peregrinos e forasteiros podem agir por ganância, por infidelidade, por desespero e por medo. Por conta disso, acharem que vale mais a pena buscarem uma solução de acordo com seus próprios corações. Eu e você corremos esse risco. 1 Timóteo 4,1, Paulo fala sobre isso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, saindo da igreja? Não, ficando na igreja. Porém, obedecerem, o texto diz, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por isso que eu tenho dito, você está procurando um demônio dentro da igreja, procura no púlpito. É o lugar que ele mais gosta de estar. Arriscado falar isso quando você mesmo está no púlpito, né? Mas é muito simples, você tem que perguntar, a palavra desse aí é assim diz o Senhor? Ou a palavra dele é, foi assim que Deus disse? Hoje isso poderia ser traduzido algo do tipo, vamos atualizar a Bíblia e outras coisas iguais. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, a palavra diz, Paulo escrevendo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E eu me lembro aqui das palavras de G.K. Chesterton, certa vez ele disse, quando os homens escolhem não acreditar no Deus das Escrituras, não significa depois disso que eles não acreditam em mais nada. Significa que eles se tornam capazes de acreditar em qualquer coisa. Você deixa de procurar o Senhor, seu coração, sua mente ficam abertos para que qualquer coisa entre ali, naquele lugar. Os versos finais do nosso texto de hoje, 20 a 23, o Senhor trata com os falsos profetas. Ele tratou agora e avisou o que vai acontecer com aqueles que preferiram ouvir falsas profecias, aqueles que preferiam desobedecer ao Senhor, ficando em Jerusalém, achando que eles conseguiriam resolver aquela crise e continuar sendo a nação da aliança. 20 a 23, a carta diz, portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maséias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Um erro de muita gente nas Escrituras, principalmente aqueles que viviam numa cultura ou em várias culturas,
que compreendiam as divindades como sendo divindades locais, é achar que o verdadeiro Deus também é um Deus regional e que só tem poder dentro de uma certa região. Talvez esses falsos profetas achassem que lá na Babilônia Deus não se importaria com o que eles estivessem falando. Então eles não receberam sonho nenhum, visão nenhuma, palavra nenhuma, mas saíram falando mentiras, dizendo que o cativeiro ia acabar rapidamente. Estamos muito longe da nossa terra. Sabemos que os deuses operam apenas em certas regiões. Não o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele age no mar, quando Jonas está lá. E Jonas pensou, estou indo embora. Não, Deus está lá. Ele encontra você onde você estiver. Davi disse, se eu subir aos céus, tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá o Senhor está. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Quando o Senhor diz, e meus irmãos, isso aqui é muito importante, quando o Senhor diz algo a respeito da fama e do nome de alguém, é bom a gente dar atenção a isso. Nós temos um nome, o nome de Cristo está sobre nós. Na Bíblia, todos aqueles que procuram o seu próprio nome acabam tendo um nome destroçado. O maior exemplo que a gente tem disso, a maior imagem que a gente tem disso, está em Gênesis 11. Aquele pessoal que disse que ia construir uma torre. E na língua deles, na língua antiga, Babel significa portal dos deuses. Vamos construir uma torre enorme. Lá nos encontraremos com os deuses. Há quem diga, inclusive, que a ideia de construir uma torre imensa, muito alta, é porque a ideia, o conceito do dilúvio que havia acontecido, perseverou na mente das pessoas e talvez alguns deles estivessem pensando, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos construir algo que nos coloque acima de qualquer possibilidade de uma outra enchente. Mas Deus desceu para olhar aquela coisa minúscula que eles estavam fazendo, mas eles achavam que era muito grande, e Deus transformou aquilo em confusão, apenas por confundir a língua deles. E Babel, o hebraico, confusão. Esse foi o nome deles. No capítulo seguinte, capítulo 12, você vê Deus chamando Abraão, dizendo assim, eu te farei um nome. Você não quer fazer um nome para você, meu irmão, você quer o nome que Deus te deu em Cristo Jesus. Isso é tão precioso que quando se fala dos novos céus e da nova terra, numa das cartas que está lá no início de Apocalipse, 2 e 3, é dito que quando você chega diante do Senhor, ele diz, aquele que perseverar, eu lhe darei uma pedra branca, e nessa pedra é escrito um nome que só ele conseguirá ter. Só ele conseguirá ler. A gente fica brigando com relação a isso. Não, o que está se dizendo é o seguinte, você recebe um nome precioso, você recebe um nome que é só seu, do que fala da intimidade do nosso Salvador com a gente. E esse nome vem numa pedra, numa coisa que dura. A ideia é, quando Deus nos dá um nome, isso é bom. Quando a gente quer dar um nome para a gente mesmo, isso não acontece. Portanto, o nome desses dois falsos profetas, Zedequias e Acabe, virou uma maldição, um mote, um ditado ruim. Ah, Deus te faça como Zedequias, como Acabe, que o rei da Babilônia assou no fogo. Você sabia que o rei da Babilônia gostava de fazer isso, né? Você se lembra da fornalha ardente lá em Daniel, não é? Em Daniel. Então, no caso desses dois aqui, não apareceu nenhum quarto homem. Seria o terceiro, né? Não houve terceiro, não houve quarto, não houve nada. Eles viraram um churrasco do pior tipo. E é assim que eles ficaram conhecidos no meio do povo. Deus te faça como fulano e cicrano, que foram assados no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha, diz o Senhor. Não existe tolerância, irmãos, para os falsos mestres, seja na antiga aliança ou na nova aliança. Veja o que Paulo diz a Tito, no capítulo 1, versos 10 e 11. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros dentro da igreja. É sempre dentro da igreja. Estamos numa carta do Novo Testamento, é sempre dentro da igreja. É preciso fazer com que se calem. Nós não fazemos debate com essas pessoas.
Nós não chamamos a pessoa para debater heresia. Isso não traz lucro nenhum para a igreja. Por isso que eu tenho dito que o único lugar que você faz realmente diferença é na igreja local. Vai fazer um debate com herege. Esses precisam se arrepender dos seus pecados, precisam de ouvir a mensagem do Evangelho vez após vez. Paulo diz, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Pelo menos em Creta, onde Tito estava atuando, era isso que acontecia. Vocês que vão ser pastores aqui, você não pode ter medo de chegar por herege dentro da igreja e dizer, você não pode falar aqui. Não é hora de ser educado. É hora de ser fiel. Não é hora de preservar o seu bom nome, é hora de preservar o nome de Cristo. Três coisas para terminar, ou três aplicações. Primeiro, Deus sempre trata com o nosso pecado. Em outras palavras, Deus sempre está cuidando do nosso crescimento. Sempre tratando do nosso pecado. Veja os versículos 12, 13 e 14 novamente. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, eu os ouvirei. Vocês me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Esses são os que se arrependem, os que se submetem ao Senhor, dentro daquela circunstância que não lhes é agradável, não lhes é confortável, mas eles entendem que é o Senhor que está conduzindo aquilo. Quanto aos impenitentes, Deus trata com eles também, do mesmo jeito. Eu os perseguirei com a espada, a fome, a peste, farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, exporei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche, entre todas as nações para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas, e vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. São os versos 18 e 19. Deus sempre trata com os nossos pecados. Deus sempre está cuidando do nosso crescimento. A segunda coisa, o desterro, o exílio, é sempre vontade de Deus. Em outras palavras, o desterro está sempre e totalmente sob a direção de Deus. Era isso que Jeremias queria que aquele povo entendesse. Era isso, ou foi isso, que Deus, através de Jeremias, nessa carta, falou àquele povo. O exílio está sempre totalmente sob a direção de Deus. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 14. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei de vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Deus está no controle. Já disse várias vezes deste púlpito, essa é uma das expressões que podem ser, ela é das mais preciosas e pode ser das mais esvaziadas. Dizer levianamente, Deus está no controle, apenas para dar algum tipo de alívio superficial. Não se trata disso. Se trata de realmente saber que tudo que a gente passa em Babilônia, tudo que a gente passa no exílio e é onde nós estamos, está sob o controle de Deus. Não era o rei de Babilônia que decidiu o que ia acontecer. Não eram as forças bélicas da Babilônia que decidiriam o que iria acontecer. Sempre foi o Senhor. Sempre Ele esteve no controle daquela situação, como Ele está no controle da nossa vida. Por último, os peregrinos e forasteiros sempre voltam para casa. Todo peregrino e forasteiro do Senhor sempre volta para casa. Versos 10 e 11, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O pensamento de Deus com relação ao seu povo é sempre o bem. Nem sempre o conforto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Não diz que todas as coisas cooperam para o conforto. Nem sempre será confortável. Sempre será para o bem.
Irmãos, nós temos um lar que nos aguarda. Intensifiquemos a ideia de que somos peregrinos numa jornada. Senão, nós podemos começar a achar que aqui é um bom lugar para a gente ficar, que aqui é o nosso lugar, a nossa cidade. Nós aguardamos uma cidade celestial. E é o Senhor Jesus quem nos aguarda nesses portais eternos. A ideia é sempre essa, o Senhor Jesus, que abriu a porta da salvação com a sua morte na cruz, ele fez algo muito mais precioso do que tudo que está prometido aqui, que o Senhor prometeu e cumpriu com Israel, trazer o seu povo para a terra novamente. Mas quando eles vão para aquela terra, eles ainda vão sofrer ali, ainda vão ter que ser repreendidos, eles ainda vão ter que ser tratados pelo Senhor. O Senhor Jesus abriu um caminho para a gente que termina o caminho nos portais eternos, nos portais celestiais. Numa terra em que o pecado não existe mais. Novos céus e nova terra onde habita a justiça, onde habita a perfeição de Deus e onde nós habitaremos sem mais ter em nós a presença do pecado. É Ele quem nos espera lá. Eu termino com uma canção da qual eu gosto muito e que conjuga muito bem a ideia da esperança que nós temos em Cristo, da ideia de que somos peregrinos, esse aqui não é o nosso mundo, com o sofrimento que a gente enfrenta. É uma canção da Laura Story, cujo título é Blessings, Bênçãos, e ela diz assim, numa tradução livre que não é minha: oramos por bênçãos, oramos por paz, conforto para a família, proteção enquanto dormimos. Nós oramos por cura, por prosperidade. Oramos por tua mão poderosa para amenizar o nosso sofrimento. Todo o tempo tu ouves cada necessidade dita, mas teu amor é muito para nos dar coisas menores. Porque, e se tuas bênçãos vierem através dos pingos de chuva? E se a tua cura vier através de lágrimas? E se milhares de noites sem dormir forem o que é preciso para nós sabermos que tu estás perto? E se as provações desta vida forem as tuas misericórdias disfarçadas? Nós oramos por sabedoria, por ouvir tua voz. Choramos de raiva quando não podemos sentir-te perto. Nós duvidamos da tua bondade, duvidamos do teu amor. Como se todas as promessas da tua palavra não fossem suficientes. Todo o tempo, tu ouves cada apelo desesperado e aguardas que nós tenhamos fé para confiar. Quando os amigos nos traem, quando a escuridão parece vencer, sabemos que a dor faz lembrar este coração que esta não é a nossa casa. Se as minhas maiores decepções ou a dor da vida forem a revelação de uma sede ainda maior, e se minhas maiores decepções ou a dor da vida forem a revelação de uma sede ainda maior que este mundo não pode satisfazer? E se as provações desta vida, a chuva, as tempestades, as noites mais difíceis, forem tuas misericórdias disfarçadas? Que o Senhor que sofreu tudo que você nunca vai sofrer, nos abençoe para que nós confiemos e esperemos nele, porque ele sempre nos leva para casa, depois do exílio. Vamos orar. Pode ficar de pé, logo após nós vamos cantar. A transmissão será encerrada e nós teremos o nosso momento de oração. Deus abençoe você que está nos acompanhando. Nossa oração é para que você, então logo seja possível, esteja conosco aqui onde o culto ocorre. Será um prazer recebê-lo aqui na Tijuca, na rua Marechal Taumaturgo de Azevedo, número 115. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque o teu povo estava longe, mas o Senhor não abandonou o teu povo. Tua palavra chegou até eles. Nós te louvamos porque a tua palavra vai longe. O Senhor preserva a tua palavra, não permitindo que falsos mestres, falsos profetas continuem a proclamá-la, Senhor. Por isso temos orado, por isso temos nos unido em oração em torno do ensino da tua palavra, rogando que tu tires dos púlpitos das igrejas aqueles que, por decisão própria, por medo, por conveniência, por infidelidade, por ganância, trocaram a mensagem do Evangelho em qualquer outra coisa. E que o Senhor os substitua por homens que
que preguem a tua palavra, que no ensino da igreja, no campo missionário, na atuação da igreja local, tu levantes homens e mulheres escravos da tua palavra, que preguem o evangelho, que testemunhem do evangelho com fidelidade, Senhor. Dá-nos a tua bênção, ó Deus, para que tenhamos sempre em mente que somos peregrinos, mas que nós temos um lar também, e que o Senhor sempre nos leva para casa depois deste tempo no exílio. É a nossa oração, agradecidos e em nome de Jesus. Amém.